Olá, eu sou Jamile Mendonça, sou aluna da Universidade Federal do Acre, do curso de Licenciatura em Matemática à Distância, e hoje, nesse vídeo, eu, juntamente com os meus colegas aqui do Polo de Chapuri, vamos falar um pouco sobre a reflexão filosófica e as suas principais características, que são elas radical, rigoroso e de conjunto. Em que sentido a reflexão filosófica pode ser radical? Talvez quando a gente menciona essa palavra radical, logo nos vem à mente algo rígido, inflexível. Mas, tratando-se de reflexão filosófica, não é bem isso que isso quer dizer. Na verdade, ela pode ser radical por buscar a origem de um conhecimento, de um conceito. Então, ela é radical por buscar a origem de uma tese. Ela nos dá a origem, a raiz de um conhecimento. E ela realmente é muito importante porque é ela que nos mostra a profundidade do que nos leva a pensar ou agir de determinada maneira. Mas como mencionado, a reflexão filosófica ela também pode ser rigorosa e de conjunto. E sobre essas características os meus colegas falarão mais. Olá, meu nome é Valci Clay, sou acadêmico do curso de Licenciatura em Matemática à Distância da Universidade Federal do Acre, do Polo de Chapuri. Estou gravando este vídeo para complementar uma atividade da disciplina de Fundamentos Filosóficos da Educação, juntamente com minhas colegas Juliana e Jamile, para falar sobre reflexões filosóficas. O meu tema é falar sobre o termo rigoroso. O que é o termo rigoroso? O termo rigoroso refere-se à forma sistemática de pensar, isto é, um método de organização e exposição de ideias que lhe permite tirar conclusões. Neste sentido, ser rigoroso é ir ao limite do pensamento, é ir às últimas consequências de sua formulação. No entanto, precisa-se também justificar seus argumentos de forma rigorosa, em uma linguagem que defina seus conceitos, fundamentos e teoria. Sou acadêmica do curso de Licenciatura em Matemática do Polo de Chapuri. Meu nome é Rosilene Padilha da Silva. Eu vou falar sobre 3 termos, que é o radical, o rigoroso e o de conjunto. Vamos lá. Para que uma reflexão possa ser adjetivada de filosofia, é preciso que se satisfaça uma série de exigências, que vou resumir em 3 requisitos, certo? O radical. Em primeiro lugar, exige que o problema seja colocado em termos radicais. Entendida a palavra radical no seu sentido mais próprio e imediato. O radical está relacionado em achar o resultado de algo de maneira mais rápida e imediata possível. Isso quer dizer que o indivíduo tem que ir até o prelúdio do problema para entender o que envolve determinada consideração, certo? O rigoroso. Em segundo lugar, para garantir a primeira exigência, deve-se proceder com rigor, ou seja, sistematicamente, segundo métodos determinados, colocando em questão as conclusões da sabedoria popular e as generalizações apresentadas que a ciência pode ensejar, certo? Consistindo em analisar a consideração de forma mais detalhada, a rigorosa, fazendo a junção do senso comum, tem o sentido científico para chegar a uma conclusão, certo? O de conjunto. Aqui nós temos que entender que uma consideração não pode ser analisada de maneira vaga. É preciso que faça a união, mesmo sendo uma problemática. Meu nome é Antônia Juliana, eu sou aluna da Universidade Federal do Acre, matriculada no curso de Licenciatura em Matemática à Distância e sou aluna do Polo de Chapuri. Dando continuidade à reflexão filosófica, eu vou falar sobre o termo de conjunto, que fala sobre a junção de um todo. O conjunto é nada mais do que trabalhar um problema de forma ampla
de forma mais clara e inserida dentro do contexto da sociedade, porque são diferentes pontos de vista que cada um tem sobre um problema. E a filosofia, ela trata dessa maneira mais ampla, mais trabalhada dentro do cotidiano, dentro de problemas que surgem dentro do cotidiano da sociedade humana. No caso, a ciência, ela trata o problema de maneira separada. A filosofia não, ela pega todas as ações, todo o contexto em qual esse problema está inserido e trabalha em cima disso, para dar uma solução uma melhor solução para o problema. Sendo, portanto, que a verdade nem sempre ela tem um fim, ela é um caminho contínuo, porque a filosofia a cada nova hipótese que é dada sobre um problema, e aquele problema vai dando continuidade. Então, o conjunto é nada mais do que tratar um problema de maneira ampla, de diferentes perspectivas, diferentes visões, onde a gente possa localizá-lo, analisá-lo e solucioná-lo de forma bem ampla e clara. Esse é meu ponto de vista sobre o contexto do termo de conjunto. Eu espero que tenha suprido a necessidade do que a senhora deseja.